Pessoal, uma outra forma de representar a resposta em frequência de uma função de transferência, né, dada uma entrada tipo periódica na entrada, como que é a resposta do sistema, a gente viu que dá para ser feito utilizando um diagrama de Bode. Uma outra forma de representar, utilizamos o diagrama de Nyquist, ou também chamado de diagrama polar. Né? O que acontece? Esse diagrama ele indica qual que vai ser a magnitude e a fase da resposta do sistema para cada valor da frequência de excitação, ômega, variando de 0 até infinito. Então, aqui nesse plano, nesse gráfico, a gente vê aqui uma curva que representa a resposta em frequência. Como que se interpreta, então, esse gráfico? Basicamente, vamos pegar com o exemplo aqui, essa frequência nesse ponto, tá? Esse ponto aqui representa uma frequência, então aqui uma frequência em frequência igual a zero, aqui a frequência ω1, ω2, ω3, até a frequência infinita. E nessa frequência aqui, a magnitude da resposta em regime permanente, da saída em regime permanente, vai ser o tamanho, o módulo desse vetor. Esse que vai ser o ganho K que ele vai ter ali. E a defasagem, a fase, vai ser o ângulo. Esse ângulo é medido aqui a partir do eixo real, né? Se ele for no sentido aqui, no sentido anti-horário ele é positivo, no sentido horário ele é negativo. Então, esse ângulo aqui é a fase dele. Esse que é o chamado diagrama polar de Nyquist. Uma das vantagens então, desse diagrama é que ele consegue ter essas informações com um único gráfico, né? Isso é uma vantagem, mas uma desvantagem é que ele não indica claramente as contribuições de cada parte individual da função de transferência, né? Como era fácil a gente fazer a soma no caso do diagrama de Bode. Eu vou pegar aqui um exemplo. Então, aqui a gente tem o diagrama de Nyquist de uma função de transferência, representado aqui. E você pode perceber, então, que a linha ela tem um ômega variando de 0 até ômega infinito, né? E para cada ponto aqui, para cada ômega, basicamente o que você faz? Pega na origem até o ponto, o módulo daquele vetor é o ganho e o ângulo é a fase. Então, no caso aqui, com a saída ômega igual a 2 radianos por segundo, se você pegar daqui para cá, calcula o tamanho desse vetor, né? Então, a gente sabe que aqui está no 0,25, aqui no 0,25. Isso vai dar um módulo aqui, né? Aplicando aqui um triângulo retângulo, um ganho K de 0,353, que é o módulo desse vetor. E o ângulo dele aqui está dando 45 graus, né? Como ele está no sentido anti-horário a partir do eixo real, seria menos 45 graus. Ou seja, se eu entrar com uma entrada senoidal nesse sistema aqui, nessa função de transferência, com uma excitação de 2 radianos por segundo, a sua entrada, né, a magnitude da entrada vai ser multiplicada por 0,353, e isso não está em dB, tá? Está no ganho mesmo. E a defasagem vai ser menos 45 graus. Essa aqui é como se interpreta, então, o diagrama de Nyquist. Bom, aqui tem alguns exemplos do diagrama de Nyquist, né? Aqui é o exemplo de uma integral. Aqui a gente tem também sistema de primeira ordem, sistema de segunda ordem e assim por diante, tá? Bom, é interessante também que pelo diagrama de Nyquist é possível a gente verificar a estabilidade do sistema, tá? Então, é possível a gente ver se aquele sistema em malha fechada, né, com retroação, ele é estável. E quando que isso vai acontecer, tá? Basicamente, se você analisar aqui o contorno, né, o caminho aqui da curva no diagrama de Nyquist, esse sistema aqui em malha fechada, tá? Então, esse aqui representa o sistema em malha aberta. Esse sistema aqui em malha fechada vai ser estável, tá? Se não estiver contornando o ponto -1 e 0. Então, nesse caso aqui, ó, o diagrama vem para cá, volta para cá e vai para cima. Sistema estável. Nesse caso aqui, ó, o diagrama vem e ele faz o contorno em volta do ponto -1 e 0. Nesse caso aqui, o sistema ficaria instável, tá? E se por acaso ele passar sobre aqui, né, o ponto, significa um sistema marginalmente estável. Então, a gente também consegue saber a estabilidade
do sistema em malha fechada a partir da análise do diagrama de Nyquist do sistema em malha aberta, usando essa estratégia. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Então, nesse exemplo aqui, eu quero saber se o sistema é estável ou instável. Se a gente pegar aqui e acompanhar, né? Do ômega igual aqui, está indo de menos infinito até mais infinito. Você pode perceber que ele sai daqui e ele não faz o contorno em volta do ponto, esse ponto aqui que é o menos 1 e 0. Então, o sistema é estável. Esse daqui ele não faz o contorno, mas passa por cima, marginalmente estável. E nesse caso aqui, ó, a gente vê que o contorno, né, tá vindo para cá, ele vem, volta e depois faz aqui em volta. Então vamos pegar aqui, né, do zero aqui ele vem para cá, faz o contorno e volta. Como fez o contorno, esse sistema ficaria instável. Então é assim que a gente interpreta o diagrama de Nyquist e é assim que a gente verifica a estabilidade do sistema em malha fechada. Isso aqui são outro exemplo que pode ser estudado também. Nesse caso aqui, sistema estável e aqui o sistema instável.